Pois daremos início à nossa solenidade. Então, bom dia, senhoras e senhores, amigos e amigas aqui presentes. Para aqueles que ainda não me conhecem, me chamo Tatiana Turbian e sou presidente do Grupo Innsbruck e do GCSM Mulher. Para compor a mesa diretora desta solenidade, convido o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento e Indústria, Comércios e Serviço do Brasil, doutor Geraldo Alckmin. Acompanhado do prefeito e anfitrião da casa, senhor Orlando Morando. Também acompanhado pelo senhor Agostinho Turbian, presidente do GCSM. Convido também a deputada estadual e primeira-dama da casa, senhora Carla Morando. Convido o presidente do Fórum das Américas, senhor Mário Garneiro. CEO da Volkswagen do Brasil, convido o senhor Ciro Possobon. Deputado federal pelo Estado de São Paulo, convido o senhor Marcelo Lima. Senhor José de Felipe Júnior, prefeito de Diadema. Prefeito de São Caetano do Sul, senhor José Auríquio Júnior. E para completar a nossa mesa desta manhã, senhor José Ronaldo Marques da Silva, presidente do Sindicato Nacional dos Cegonheiros. Muito obrigada. Peço, por favor, que tomem vossos assentos para começarmos. Mais uma vez, os nossos agradecimentos aos anfitriões, Carla e Orlando. Muito obrigada por nos receber aqui nessa cidade. Muito obrigada. Nessa cidade que nos acolheu desde o primeiro momento. Hoje nós preparamos uma apresentação muito especial para todos vocês, escolhida a dedo para o nosso vice-presidente da República. Nós vamos ouvir o hino nacional através da interpretação da pianista, compositora e apresentadora de renome internacional Juliana D'Agostini, que tocará uma versão do hino por Gottschalk. Dessa vez, eu agradeço que todos tenham se levantado, mas eu vou pedir que se sentem para que possam assistir a apresentação. O hino não é cantado e é uma apresentação especial feita para vocês com muito carinho. Juliana, o piano é seu. Uma salva de palmas para a Juliana, por favor. Meninada das escolas públicas de São Bernardo, um campo cercada de tecnologia por todos os lados. Com domínio do mundo digital, entre estes jovens pode estar o futuro engenheiro automotivo.
Muito obrigada, Juliana, por essa apresentação memorável. Bom, dando sequência, peço a atenção de todos para um vídeo que nós iremos passar sobre a cidade de São Bernardo do Campo, nossa cidade anfitriã, a sede deste evento Fórum Paulista de Desenvolvimento 2023, quinta edição. Olha a meninada das escolas públicas de São Bernardo do Campo cercada de tecnologia por todos os lados. Com domínio do mundo digital, entre estes jovens pode estar o futuro engenheiro automotivo das grandes empresas que já estão aqui, ou um cientista de dados de empresas que estão chegando. São Bernardo está cada vez mais estruturada para a sua vocação, que é o trabalho. São recentes intervenções viárias que facilitam o acesso das empresas às rodovias que cortam a cidade e que levam e trazem do Porto de Santos e do Aeroporto de Guarulhos o que a gente vende e compra do mundo. Corredores exclusivos para transporte coletivo levam e trazem trabalhadores para o emprego. Somos a melhor cidade para investir na Grande São Paulo, maior polo industrial da América Latina. Reflexo do planejamento estratégico da Prefeitura que fortalece a produção e gera resultados. Força econômica, evolução na educação e também excelência na saúde. Cirurgia cardíaca infantil, primeira radioterapia pública do ABC, respeito à mulher. A Prefeitura cuida das pessoas em todas as áreas. São Bernardo cuida do cidadão e semeia o futuro da cidade, sempre em sintonia com a iniciativa privada. E no tempo em que a ordem é transformar ideias tecnológicas em resultados, a educação municipal ajuda a formar o maior patrimônio de uma empresa, o trabalhador. Uma salva de palmas para São Bernardo do Campo. Para compor a mesa diretora, gostaria de convidar o senhor Guto Volpe, prefeito de Ribeirão Pires. Senhor Guto, por favor. Aqui. E dando sequência, convido para a sua saudação de abertura, presidente do GCSM, publishers das revistas Economy and Law e The Winners, senhor Agostinho Turbian. Bom dia, senhoras e senhores. Palavra rápida, em primeiro lugar de agradecimento. Em nome do Dr. Mário Garneiro e da Carla Morando, eu cumprimento a mesa diretora e faço agradecimento ao excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Dr. Geraldo Alckmin. Agradecer a presença das senhoras e dos senhores, dizer da nossa alegria e satisfação, o FOPA, Fórum Paulista de Desenvolvimento, foi criado para ser um instrumento de cidadania, uma ferramenta de diálogo entre a iniciativa pública e privada, para que nós possamos entender o quão difícil é ser cidadão e contribuinte, ao mesmo tempo, homem público. O Brasil cresce a taxas proporcionais ao crescimento da nossa sociedade. Então, o FOPA, ele ingressa
na sua 5ª edição, para ser um instrumento de cidadania do qual nós entendemos seja importante. Então, palavras rápidas, nós vamos aqui para ouvir o nosso vice-presidente da República. Então, nós vamos antecipar um pouco o nosso projeto, e antes da palavra de saudação do nosso excelentíssimo prefeito, que vai fazer a saudação oficial, aqui eu já peço de largada uma salva de palmas ao casal Orlando e Carla Morando, por favor. Foi de primeira hora o convite formulado e aceitaram, e obrigado, Orlando e Carla, pelo apoio. Então, pedi a Tatiana que me dê a lista dos homenageados. Nós vamos fazer a antecipação das homenagens e nós selecionamos personalidades da vida pública da nossa sociedade que possam representar aquilo que tem sido feito a favor do nosso país, do nosso estado. Eu vou chamá-los todos de uma vez, assim nós vamos fazer a entrega dos diplomas, e aí então nós vamos poder dar a palavra ao prefeito para fazer a sua saudação oficial, e aí a palavra ao doutor Geraldo Alckmin. Então eu convido para vir ao palco o senhor José Roberto Maluf, presidente da TV Cultura, Fundação Padre Anchieta. Por favor, José Roberto, aqui à frente. Eu convido o excelentíssimo senhor Milton Luiz de Melo Santos, um dos grandes nomes da nossa estrutura pública e hoje na iniciativa privada, foi fundador da Desenvolve São Paulo, foi do Banco Central, nossa Caixa, e hoje preside a ASECRET, mais uma agência de fomento do nosso estado. Aqui, Milton, por gentileza. Convido excelentíssimo senhor Sebastião Miziara, que eu tenho a liberdade de chamar do rei do interior do estado de São Paulo, pelo seu trabalho ao lado desta gigante que é Silvia Mello, na União dos Vereadores, e por uma história de vida a favor do desenvolvimento da economia no estado de São Paulo. Uma salva de palmas, Sebastião Miziara. Convidar o senhor Ciro Possobon, presidente da Volkswagen do Brasil, em homenagem e reconhecimento aos 70 anos de Volkswagen no Brasil, ao que muito nos honra. Doutor Ciro Possobon, por gentileza, venha receber o seu diploma de agradecimento. Ciro Possobon, recebendo o seu diploma de agradecimento. Agradecendo a presença de todos os homenageados, sintam-se todos aqui presentes, reconhecidos por estes que escolhemos, que refletem o trabalho da nossa sociedade. Para dar continuidade, Ciro Possobon, a homenagem à Volkswagen do Brasil, doutor Geraldo, 70 anos de Volkswagen do Brasil. Eu vou para lá e você chama o Orlando. É? Eu não estava com esse negócio na mão. Peço que o senhor Geraldo Alckmin se mantenha aí um momento. Gostaria de convidar, por favor, o senhor prefeito Orlando e a Carla também, para entregar um diploma de honra ao mérito e agradecimento da presença ao senhor Geraldo Alckmin. Muito obrigada. Então, o doutor Geraldo entregou também um diploma à Carla Morando e ao senhor Orlando Morando. Agora peço que todos voltem a se sentar enquanto escutamos as palavras do nosso anfitrião, o senhor prefeito Orlando Morando.
Muito bom dia a todos, muito obrigado pela presença, sejam todos bem-vindos, especialmente os que nos visitam de outras cidades, de outros estados. É uma alegria receber a todos vocês nesse Fórum Paulista de Desenvolvimento, especialmente com a presença do vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento Econômico, sempre governador de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, a quem eu já aproveito para cumprimentá-lo pela sua presença conosco aqui em São Bernardo do Campo. Agradecer ao Augustinho Turbian, CEO-presidente do GCM, saudar a minha esposa, deputada estadual e primeira-dama Carla Morando, cumprimentar o nosso deputado federal, Marcelo Lima, saudar o prefeito José de Felipe Júnior, prefeito vizinho da cidade de Diadema, saudar o prefeito Guto Volpe, da cidade de Ribeirão Pires, cumprimentar também aqui o prefeito de Mairiporã, Aladim, que está conosco, saudar o CEO da Volkswagen Brasil, Ciro Pozobon, a quem eu agradeço a presença, senhor Mário Garneiro, presidente do Fórum das Américas, José Ronaldo Marques, presidente do Sindicato Nacional dos Cegonheiros, agradecer ao nosso secretário Fernando Longo, pelo empenho neste evento, cumprimentar o Gustavo Bonini, diretor de Relações Institucionais da Scania, o Luiz Carlos Moraes, diretor de Relações Governamentais da Mercedes, o Denner Goldinho, diretor de Relações Institucionais da Witton, cumprimentar o Nelson, que aqui representa a Termomecânica e a Fundação Salvador Arena, saudar o Carlos Pazan, cumprimentar o senhor José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta, saudar o senhor Moisés Celerges, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, em seu nome cumprimentar todos os trabalhadores das montadoras e metalurgias da nossa cidade. Uma palavra breve, primeiro de muito obrigado em abrir esse espaço em sua agenda, vice-presidente, querido Geraldo Alckmin, em poder vir aqui ouvir o setor produtivo, quem mais gera riqueza nesse país. Através das mãos dos trabalhadores, a indústria da nossa cidade continua sendo a força motriz de São Bernardo e de todo o Grande ABC. Aqui nós buscamos reunir todos aqueles que diretamente e indiretamente aquecem a economia da nossa região, seja na indústria, na construção civil, nos serviços. Sem dúvida nenhuma, o Grande ABC tem essa virtude de poder ser uma região fortemente empregadora, pelas características, proximidade com a cidade de São Paulo, mas também pela sua boa mão de obra. Mão de obra essa que o senhor já colaborou enquanto governador. Afinal de contas, foi com a sua iniciativa que a nossa região foi contemplada com as FATECs, quase todas as cidades do Grande ABC. Também foi contemplada com os programas sociais. O primeiro Bom Prato de São Bernardo foi sua iniciativa enquanto governador. Iniciativa essa que se estendeu à área da saúde, quando credenciou o nosso hospital de clínicas para fazer cirurgia cardíaca infantil. E tantas outras ações. Eu entendo, doutor Geraldo Alckmin, que governo bom é aquele governo de alternância e de sequências. Cada um cumpre a sua missão, cada um cumpre o seu papel, sem descontinuar aquilo que está dando certo, mas aprimorar o que se faz necessário. E a sua vinda aqui hoje tem um caráter extremamente relevante, de poder colaborar com aquilo que o senhor já conhece. E eu não vou aqui insistir em temas que a sociedade já o colocou, mas precisamos devolver a atividade industrial na sua excelência para a nossa região. Nós temos fábricas capazes, com ociosidade, e que precisam de ter o seu aquecimento necessário em tempo. É natural que todo governo novo tem o seu tempo e ele é compreendido. Eu também já estive no início de mandato. E entendemos que o período para que se faça os ajustes é necessário. Porém, esse ajuste não pode ser letárgico a ponto de contaminar ou impedir as atividades industriais. E aqui eu tinha uma apresentação, eu vou abrir mão dela,
Dr. Geraldo tem uma agenda com o presidente da República às 10h30 em Brasília, então eu vou encaminhar esta apresentação. São números que o senhor já conhece, do PIB da região, da sua capacidade. São Bernardo retomou seu protagonismo, e isso não são números nossos, são números oficiais do governo federal, aonde voltamos a ser a melhor cidade para a indústria de toda a grande São Paulo. Isso se fez, não foi com bondade ou com sorte, foi com iniciativas em melhorar o sistema viário, o transporte coletivo, em disponibilizar mais leitos hospitalares, em zerar a fila de creche, em poder atender o filho de todos os trabalhadores na nossa rede municipal de educação, em efetivamente ser uma cidade acolhedora. E a mensagem que trazemos, doutor Geraldo, o senhor, com o seu conhecimento, e nós, prefeitos, somos felizes, porque vimos durante décadas, o âmbito federal nunca foi assistido por alguém que já foi prefeito. E eu não falo isso com um olhar apenas de pedir a benevolência, mas de alguém que conhece a realidade das cidades. E sabemos que os desafios do cidadão estão todos no município. É onde gera o emprego, é onde ele precisa da saúde pública, é onde ele precisa da educação. E foi muito feliz o presidente Lula quando o convidou para ser o seu vice-presidente e depois alçá-lo ao cargo de ministro de Estado, pois o senhor é um homem político. E o Brasil não pode se envergonhar de ser político. Eu, desde pequeno, disse aos meus filhos, o que o seu pai faz? O seu pai é político. E eu tenho certeza que o meu trabalho, falar com que vocês tenham orgulho, quando estiverem na sala de aula, de saber que o seu pai é político. O Brasil conviveu em períodos distantes da política. E a política é extremamente necessária, pois é o encontro daquilo que é necessário técnico com a sensibilidade humana. E por que eu defendo a classe política? Porque temos sensibilidade, temos o discernimento de poder acolher aquilo que se faz mais necessário. E neste momento, doutor Geraldo, o que nós temos a trazer é que o senhor colabore com aquilo que já está sendo pensado, com aquilo que já está sendo elaborado, para que a indústria da região, ao aquecer a indústria, os serviços também voltam a empregar. E busque mecanismos que possam desonerar este setor tão importante. Já ouvimos agora recentemente que no próximo dia 25, um grande programa será lançado aqui em São Paulo, exatamente que vem de encontro àquilo que nós estamos defendendo. Mas podemos ir um pouco mais. A indústria automobilística, automotiva, aqui nós temos a indústria dos pesados, a indústria de veículos, também pode ser auxiliada não apenas com a redução de carga tributária, mas com o benefício do crédito. O Brasil ainda é um dos poucos países no mundo que o cidadão tem o mesmo critério para financiar o carro, quase que equivalente para financiar uma casa. Se mudarmos esses critérios de garantia, temos certeza de que o carro voltará a ser vendido. E o carro no Brasil já foi vendido 70% por financiamento. Hoje a conta está inversa, 70% é à vista, 30% financiado. E nós sabemos que bens duráveis como o veículo, o financiamento é sempre importante. Linhas de créditos que podem ser subsidiadas. Mais do que isso, mecanismos que ofereçam ao trabalhador a possibilidade de comprar o seu carro, seja usado, porque se ele compra usado, volta a vender o novo, mas acima de tudo aquecer a nossa indústria. Deixo aqui esse pedido, pela qual o senhor já é conhecedor, mas como prefeito dessa cidade, que tem a responsabilidade de trabalhar pelo fomento do seu município, e tenho certeza que isso é estendido a toda a cadeia produtiva local, pois a indústria que nós temos aqui é nacionalizada. Nada contra as demais, mas a indústria nacionalizada é aquela que gera emprego, pois toda autopeça é feita na nossa região, é feita no nosso país, é feita no nosso estado, em detrimento de outras que apenas montam veículos. As montadoras daqui são as maiores empregadoras porque têm este diferencial das demais. E também, governador, aí sim, na condição de prefeito, peço nessa discussão importante pela qual nós defendemos da reforma tributária, que não punam os municípios. O único tributo que sobrou aos municípios é o ISS,
que nós temos plena capacidade de fiscalizar. E hoje, duas PECs apresentadas querem retirar o direito da arrecadação do ISS aos municípios. O senhor foi prefeito de Pinda. Não queira saber o que Pinda perderia se perder o seu ISS. Importante ter a reforma tributária. Não é razoável um país onde cada estado tem o seu direito de legislar sobre ICMS. São centenas de alíquotas, aonde cada município também possa ter o seu ISS. Mas esse tem regras, porque fica no mínimo em 2 e no máximo em 5. Nós entendemos que a reforma se faz necessária. O Brasil, além de ter uma das maiores cargas tributárias do mundo, tem um modelo mais complicado do mundo. Hoje, advogado que se dá bem é advogado tributário no país. Nós precisamos simplificar, melhorar, mas deixo aqui esse apelo, que o ISS possa continuar nos municípios, até porque, quando oferecemos um novo serviço, temos aquilo dimensionado dentro do nosso orçamento. Retirar o ISS das cidades pode elevar um grande prejuízo de degradar alguns serviços públicos. Enfim, a nossa palavra aqui hoje é de muito obrigado pelo seu tempo, pela sua sensibilidade e, acima de tudo, pela sua vontade em querer colaborar com o país. E a sua vinda ao Grande ABC, que é polo da indústria automobilística, é marco da indústria do Brasil, mostra claramente o seu desejo em colaborar com o Brasil, com São Bernardo do Campo e com São Paulo. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado por tudo que o senhor já fez pela nossa região, pela nossa cidade enquanto governador, e tenho certeza que muito fará como vice-presidente, como ministro, ao lado do presidente Lula. Muito bem-vindo, muito obrigado a todos. Senhor Orlando, vou pedir que o senhor não se sente ainda, porque eu sei que o senhor tem um presente para entregar para o senhor Geraldo, então vou pedir ao senhor Geraldo mais uma vez para se posicionar aqui na frente para receber o presente do senhor Orlando. Temos um presente para entregar também para o senhor Geraldo, é o senhor Ciro Possobon da Volkswagen, tem um presente a entregar também. Tirar a foto primeiro. Por aqui, senhor Ciro. E o senhor Gustavo Bonini tem um presente da Scania também para o senhor excelentíssimo vice-presidente da República. Pode se posicionar aqui ao meu lado e nós vamos um a um. E o senhor Gustavo Bonini, portando um presente aqui da Scania. Temos a assessora para segurar os presentes, por favor? Pode segurar aqui? Obrigada. Obrigada, senhor Ciro. Muito obrigada. Para que o senhor não se canse, vou pedir que não se sente. E, sem mais delongas, o convidado que todos vocês estão esperando, senhor excelentíssimo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, o senhor Geraldo Alckmin. Obrigada, meu querido. Obrigada acima de tudo, viu? Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o nosso prefeito anfitrião, Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo, agradecer o presente. Quando nós terminamos aqui o Rodoanel, eu brinquei com o Orlando, você está na melhor esquina do Brasil, né? Aí ele reproduziu ali no quadro. Saudar a deputada Carla Morando,
Agostinho Turbian, CEO e presidente da GCSM, cumprimentar a Tatiana Turbian, que é quem mais trabalha, saudar o deputado federal Marcelo Lima, José de Felipe Júnior, prefeito de Diadema, Guto Volpe, prefeito de Ribeirão Pires, Dr. Mário Garneiro, presidente do Fórum das Américas, Ciro Possobon, CEO da Volkswagen do Brasil, agradecer a fidalga lembrança, José Ronaldo Marques da Silva, presidente do Sindicato dos Cegonheiros, Moisés Celerges, estou vendo aqui o Moisés, que preside o Sindicato dos Metalúrgicos aqui do ABC, Carlos Panzan, presidente da Federação das Empresas de Transporte e de Carga, FETCESP, vereador Danilo Lima, presidente da Câmara Municipal de São Bernardo, amigas e amigos. Primeiro, agradecer o convite, Agostinho, seu, do Orlando Morando, de estar aqui nessa bela, das mais completas cidades brasileiras, São Bernardo do Campo. Pindamonhangaba, que se cuide, viu? Uma belíssima cidade, terra dos trabalhadores, de lideranças como o presidente Lula, da tecnologia, vanguarda do conhecimento, capital da indústria, enfim, da logística, uma cidade maravilhosa. Eu pedi ao Agostinho que depois me encaminhe as propostas aqui do FOPA, do Fórum Paulista. Então, ouvindo aí os vários setores, já recebi, hoje cheguei aqui, eram 7h30 da manhã, já fizemos algumas reuniões, já recebi aqui um conjunto de propostas do setor industrial e depois ele vai me encaminhar o conjunto aí das propostas. Acho que nós temos o desafio da chamada agenda da competitividade. Como é que a gente pode ter uma agenda melhor de competitividade e, com isso, crescer mais a economia e, de outro lado, ter mais emprego e mais renda. Já foi mencionado pelo prefeito a questão educacional. Então, o presidente Lula acabou de lançar, sexta-feira, no Ceará, 1 milhão de vagas para escola de tempo integral, Felipe. Então, toda a prioridade à educação básica, ensino infantil, criança de 0 a 5 anos, o ensino infantil, universalizar a pré-escola, 4 e 5 anos, as crianças que fazem pré-escola entram no primeiro ano praticamente alfabetizadas, então universalizar para a escola, aumentar ao máximo o número de creches. Nós vamos ter mais de 4.000 obras retomadas. Um dia, me lembro que era uma quarta-feira de cinza, depois do Carnaval, reuni uma presidente de uma associação de câncer infantil, então, com o professor Davi Wippe e o professor Paulo Hoff. Ao final da reunião, estabelecemos todos os protocolos de tratamento de câncer e oncologia infantil. Eu perguntei a ela qual era a incidência mais frequente em criança de neoplasia. São os vários tipos de leucemia, né? Aí ela respondeu, o tanque de lavar roupa. Eu não entendi bem. Ela falou, o que mais mata a criança não é câncer, é acidente. Descuidou um minutinho, a criança cai no buraco, vira água quente no corpo, tenta subir no tanque de lavar roupa, o tanque de lavar roupa cai em cima da criança, enfim. Então, a creche e as mulheres hoje precisam trabalhar com quem que vão deixar as crianças. Então, ela tem um sentido até de saúde pública, além da questão educacional. Escola de tempo integral no ensino infantil, ensino médio, mais atrativo para não ter evasão escolar, técnico e tecnológico. Hoje a questão do emprego, ele varia muito. Você verifica a área de TI, faltam 350 mil trabalhadores hoje na área de TI.
não tem desenvolvedor de software, design, cientista de dados, engenheiro de computação. Impressionante como faltam recursos humanos nessa área de tecnologia de informação. E ensino superior e pesquisa e inovação. O segundo item da agenda de competitividade é logística. Logística é fundamental, você reduzir custo. A América Espanhola se manteve unida num país, a América Espanhola se dividiu em N países, pega lá desde o Uruguai e vai até a Venezuela e as Guianas. A América Portuguesa se manteve unida no 5º maior país do mundo. Um município brasileiro chamado Altamira, no Pará, um município, ele é maior que Portugal, uma cidade nossa, é maior que um país inteiro. 190 mil quilômetros quadrados, um município, é quase 1.000 quilômetros, para você ir da sede do município num distrito, na ponta. Impressionante, a logística ela é fundamental. Então, aí você investir boas rodovias, hidrovias, ferrovia, dutovias, aerovias. Então, vai ter um grande programa de PPPs e concessões, além do investimento privado, para a gente reduzir custos de logística e poder avançar mais. Terceiro, acordos internacionais. Quando há um esforço grande de discussão do acordo Mercosul-União Europeia. Quando a gente não faz um acordo, não é que você ficou parado, você foi para trás, porque alguém fez e vai ter preferência sobre o seu produto. E embora o mundo seja globalizado, o comércio é intrarregional. Canadá, México, Estados Unidos, 50% do comércio é entre eles. A União Europeia, 60% do comércio é entre eles. A ASEAN, 70% do comércio é entre eles. Na América Latina, é 26%. Nós temos que começar pelos vizinhos. E é para onde a gente vende caminhão, vende carro, autopeça, linha branca, produto com valor agregado, produto industrial que agrega valor. Por isso, a primeira viagem do presidente Lula foi Argentina e Uruguai. Precisamos recuperar o mercado da América Latina, fundamental para onde a gente vende mais produto industrial. Depois, a segunda viagem do presidente Lula foi aos Estados Unidos, porque é o maior investidor no Brasil. A terceira foi a China, porque é o maior comprador do Brasil, maior parceiro comercial. A quarta foi para a Europa, Portugal e Inglaterra depois, Espanha e Inglaterra, porque estamos tratando da questão do Mercosul, União Europeia. Se conseguimos fechar esse acordo, vai ser um passo importante no comércio exterior. O mundo que cresce, exporta, importa, exporta, importa, exporta, importa. E há um conceito errado, Agostinho, que a gente precisa corrigir. Quando a gente financia o comprador brasileiro, o importador de outro país, nós estamos gerando emprego aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Então, o mundo que cresce, as grandes economias do mundo, tem Exim Bank. O que é Exim? Ex exporta, in importa, Exim, exporta, importa, exporta, importa. Comércio exterior é central. E o crédito é importante. Você financiar o produtor brasileiro para ele conquistar mercado lá fora. E para isso existe o que se chama de FGE, Fundo Garantidor de Exportação. Se o banco financiar e tiver um sinistro, o fundo garante. Você tem um fundo garantidor de exportação, só para isso. Então, o comércio exterior é outro ponto fundamental. O outro é câmbio. E o câmbio está bom. Quando a gente tinha o câmbio 1 para 1, $1, R$1, você mata a indústria, porque é muito mais barato importar. Hoje o câmbio de R$5, o dólar, R$4,90, R$5, vai variar um pouco nessa faixa,
é um câmbio competitivo. Ele é um câmbio bom, um câmbio competitivo. Ele não pode ter grandes oscilações. Uma outra questão na competitividade é o sistema tributário. É importante a gente simplificar a questão tributária. Imagine quem exporta. Exporta um carro, um caminhão, um produto qualquer, soja. Ele não paga imposto na exportação, mas ele já pagou ao longo da cadeia produtiva. Na hora que ele comprou pneu, ele já pagou, comprou o aço, já pagou, comprou vidro, já pagou. Então, ele acumula crédito. Ele exporta, mas como é que ele recupera o imposto que ele já pagou? Aí você tem um problemão, o exportador fica com mico, que é acúmulo de crédito de exportação. Na reforma tributária acaba isso, porque acaba a cumulatividade. Então, você vai estimular a exportação. Depois, você tem uma supertributação em cima da indústria, uma tributação absurda. Então, a reforma tributária vai corrigi-la e vai simplificar. Eu estou indo, mês que vem, visitar uma fábrica em Jaguariúna, que tem 150 trabalhadores na produção e 110 na área financeira, contábil, administrativa. Olha o custo para pagar imposto. Não é que o imposto é alto, além de ser alto, custa caro. Imagine quem vende para o Brasil inteiro. Cada estado tem uma lei de ICMS. São 27 leis diferentes, mais de 200 alíquotas diferentes. O mundo inteiro tem um IVA, Imposto de Valor Agregado. O que pode ter são várias alíquotas, não precisa ter alíquota única. Então, você pode ter, o importante é ter um imposto, pode ter mais de uma alíquota, alimento, mais barato, educação, saúde, enfim. Mas a simplificação pode ajudar e estimular investimento, estimular exportação e ajudar a indústria para poder ter um crescimento maior. Claro que todos vão ser ouvidos. A ideia não é tirar de um município ou de um estado passar para outro, mas é você ter uma neutralidade federativa. Mas há um estudo que mostra que em 15 anos o PIB do Brasil pode crescer 10%, porque essa é uma reforma que traz eficiência econômica. Outra questão da competitividade é juros. Ninguém vai investir num grande investimento só com capital próprio. Ele pega crédito, ele empresta 10 anos, 15 anos para fazer um grande investimento. Então, o mundo inteiro fica atento no custo de capital. Se eu capto o dinheiro a 20% ao ano, o outro capta a 4%, ele vai levar uma vantagem comparativa impressionante. E aí nós temos uma preocupação. A inflação, graças a Deus, está em queda. Nós estamos, o último número anualizado, 4,12%. Então, está em queda, 4,12%, abaixo do teto da meta e indicando que pode cair mais. Se pegar a Europa, está 5%. Se pegar Estados Unidos, está 5%. Então, e você não tem uma inflação de demanda. Olha, não está tendo fila para comprar carro, não está tendo fila para comprar caminhão, não está tendo fila para comprar computador. Não é de demanda, é guerra e preço administrado. Esse é o fato. Aí eu acho que eu estou otimista. Os juros vai cair. Aliás, os juros futuro, que não é estabelecido pelo Banco Central, é mercado, ele já aponta para baixo de 6%. Então, ele aponta, indica queda. Se com câmbio bom, melhorando o sistema tributário e juros para baixo, a economia cresce de maneira muito mais forte, e com uma agenda de competitividade. Aí a ancoragem fiscal, ela é importante. Primeiro, tirar da Constituição brasileira lei de teto. Não tem sentido ter na Carta Magna, na Constituição do país, regra de teto de gastos. Isso é da lei. Então, a primeira medida que o Congresso Nacional tomou acertada foi desconstitucionalizar,
tirou da Constituição, deixou para a lei. E a lei já está no parlamento, deputado Marcelo Lima, já está lá para ser votada. Nós estamos otimistas aí que possa votar nas próximas semanas. Então, a ancoragem fiscal, ela busca 3 coisas. Primeiro, a dívida sob PIB. Hoje está em 74% do PIB, a dívida brasileira. O PIB é, em números redondos, 10 trilhões. Nós estamos falando, então, de 7,4 trilhões a dívida pública brasileira. Só que o Brasil tem quase 400 bilhões de dólares de reserva internacional. Você tira a nossa reserva, isso cai 1,6 trilhão, baixa para 5,8 trilhões, tira os estados e municípios, baixa para 5,2 trilhões, a dívida líquida federal. Eu quero que ela caia em proporção ao PIB. Então, você estabelece na ancoragem fiscal a evolução dessa dívida para cair. Para cair, eu tenho que ter superávit primário, ou seja, entre o que eu arrecado e o que eu gasto, tem que sobrar um pouquinho, para eu ir reduzindo a dívida. Então, o governo, e para isso eu preciso controlar a torneira, o gasto. Então, é um tripé. Quanto eu posso gastar, qual a minha meta de superávit e aí como é que cai a dívida sob PIB. E claro, se o Brasil cresce, a dívida cai mais depressa, porque quanto mais alto o PIB, o crescimento, a proporção dele cai. O presidente Lula, quando assumiu o governo, era lá atrás, em 2002, a dívida sobre PIB era 59% do PIB, 59%. Quando saiu do governo, 39% do PIB. Baixou 20 pontos a dívida. Por quê? Porque o Brasil cresceu. Quando você cresce mais forte, a sua dívida em relação ao produto interno bruto, ela melhora e fica melhor. Então, eu diria que nós vamos ter 2 projetos aí importantes, estruturantes. A reforma tributária, buscando simplificar o modelo tributário e trazer eficiência econômica. E a ancoragem fiscal, fazendo uma regra tríplice, inteligente, mostrando claramente a responsabilidade fiscal do governo. E ela faz de maneira inteligente, por quê? Quando a economia crescia forte, eu podia gastar à vontade. Quando caía muito, eu tinha que cortar tudo. Então, o governo era cíclico. Se cresce, pode crescer mais. Se cai, corta mais. O que o mundo faz é o anticíclico. Se está crescendo forte, eu tenho um teto. A partir daqui, eu só posso investir e tenho que pagar a dívida. Quando cai, eu tenho um piso. Olha, não pode cortar demais, senão vai parar a economia. Não adianta resolver o problema com o doente que morra. Então, ela é inteligente, que ela estabelece bandas, estabelece teto, estabelece piso. Então, feita de maneira inteligente. Finalmente, na lógica da competitividade, desburocratização. Nós temos uma cultura cartorial. Como a gente cria regra? Como cria regra? Quem paga é o povo. É custo que vai subindo. Então, desburocratizar. O serviço público mais bem avaliado do estado de São Paulo se chama Poupa Tempo. Todo mundo bate palma. Por quê? Porque desburocratizou, simplificou, facilitou a vida das pessoas. Então, lá no MEDIC, exportação, vou dar um exemplo, exportação de frango para Reino Unido e União Europeia. O certificado de localização, ele era papel, e R$ 166 de taxa por guia que você tinha que tirar o exportador. Felipe, nós zeramos. A partir agora de abril, não paga mais nada. É zero a taxa. E tudo digital. Acabou papel. Então, digitalização, desburocratização e redução de custo. Estamos estudando as licenças de importação e exportação serem licença múltipla. Tudo que puder fazer no sentido de simplificar e desburocratizar. Mas eu quero pedir licença para vocês, porque o presidente Lula marcou
uma reunião agora pela manhã, ele marcou na sexta, eu não estava previsto, e vice assim, né? O titular marca, você se adapta, né? Eu era vice-governador, um dia estou em Araçatuba, à noite, toco o telefone. O governador Mário Covas marcou a reunião amanhã, 9 horas da manhã, em São Paulo. Falei, puta, eu estava programado de ficar aqui, dormir aqui amanhã em um monte de cidades, tudo marcado. Liguei para a secretária dele, ó, eu preciso ir mesmo, e alguma coisa urgente. Aí, daqui a pouco, ela ligou. O governador falou para o senhor voltar. Reunião urgente, 9 da manhã, Palácio Bandeirantes. E a razão é o seguinte, o Fábio Feldman, que era o secretário do Meio Ambiente, ele vivia viajando, né? Cadê o Fábio? Está na Noruega. O pessoal do Meio Ambiente viaja bastante, né? Está na China, está não sei aonde. Fábio Feldman está em território nacional. Nós temos que aproveitar que ele está aqui e fazer a reunião. Então, volte. Mas deixar um grande abraço a cada uma e cada um de vocês e trazer aqui, dia 25 é o Dia da Indústria, 25 de maio. Então, estão sendo estudados aí vários projetos mais específicos, mais focados. Mas o importante é a gente cuidar do macro. E, cuidando do macro, há um princípio em medicina que vale para a economia. Sublata causa toritur effector. Suprima a causa, que o efeito cessa. Nós precisamos agir nas causas do baixo crescimento. Por quê? Nós temos um crescimento menor. Chegamos a ter, da década de 30 à década de 70, 50 anos, o Brasil cresceu, em média, 5% ao ano. Então, é preciso uma agenda de competitividade. A gente agir nas causas, a economia cresce e de maneira sustentável. E aí tem uma outra questão relevante. A pergunta sempre foi, onde é que eu fabrico bem e barato? Essa é a pergunta. O que o consumidor quer? Um produto que funcione, de qualidade e acessível ao bolso dele. Então, onde é que é bom e barato? Agora onde é que é bom, barato e eu consigo compensar as emissões de carbono? Brasil, não tem outro. Aqui vai compensar a emissão de carbono. Nós vamos trazer investimento. Guardem BIC. BIC, o que é BIC? Brasil, Indonésia e Congo. Essas 3 florestas tropicais. Do Brasil, nas Américas, a floresta amazônica. E Indonésia, na Ásia. C, Congo, na África, República do Congo. Essas 3 florestas estão na mesma linha do trópico. Essas 3 florestas tropicais vão salvar o planeta das mudanças climáticas. O que nós precisamos é ter um mercado regulado de carbono. Mercado regulado de carbono. E aí, não tenho dúvida, o Brasil vai atrair muito investimento. E todo o compromisso com a sustentabilidade. Desmatamento ilegal, 0. E quem desmatou na Amazônia não é agricultor, é grileiro de terra. É grilagem por falta de fiscalização. Amanhã eu vendo a terra, titulo e vendo a terra. Então, todo o compromisso, desenvolvimento inclusivo, não deixar ninguém para trás. Em 100 dias, Orlando, o salário mínimo já teve ganho real. Vamos nos colocar no lugar das pessoas. 70% dos aposentados e pensionistas do INSS ganham um salário mínimo. Imagine a pessoa idosa, marido ou mulher idoso, às vezes sem casa própria, viver com R$ 1.320. Por que o Bolsa Família agregou R$ 150 por criança de 0 a 6 anos? Porque é exatamente na família com criança pequena que a fome é maior, que a pobreza é mais extrema. Então, você procurou, com esses R$ 150 a mais, dar um amparo.
Então, desenvolvimento inclusivo, voltar ao Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 1. Saúde, recuperar os recursos do SUS. Foram liberados agora 2 bilhões de reais para as filantrópicas, a rede toda filantrópica, e está se estudando a valorização do financiamento do SUS. Saúde gera muito emprego, muito emprego. Desenvolvimento com estabilidade. Não pode voltar a inflação. Inflação é o pior dos impostos. Ela não é neutra socialmente. Ela tira do pobre e põe para o rico. O pobre vê derreter o dinheiro dele no bolso. Com previsibilidade. Pode inventar coisa do bolso do colete, as pessoas precisam ter previsibilidade e sustentabilidade. E aqui nós conversávamos há pouco sobre hidrogênio verde. Qual a diferença do verde para o que não é verde? Átomo de hidrogênio, o hidrogênio pode ser uma energia propulsora. Posso ter navio fazendo cabotagem no mundo, movido a hidrogênio. Mas como é que eu obtenho esse propulsor energético hidrogênio? Ou da água, H2O, eu quebro a água e tiro os 2 átomos de hidrogênio, ou do etanol, C2H5OH, 5 átomos de hidrogênio, eu tiro o hidrogênio. Mas como é que eu tiro? Se eu for usar eletricidade de petroquímica, de petróleo, então é hidrogênio que eu estou poluindo. Que vantagem que eu vou trocar um combustível fóssil, mas para produzir esse hidrogênio, eu vou gastar combustível fóssil e vou poluir o ar. O hidrogênio verde, eu faço a hidrólise, eu tiro o átomo de hidrogênio só com energia renovável, solar, que o Brasil, não nasce lugar com mais sol no mundo do que o Brasil, eólica, biomassa, então com energia verde e renovável. Então nós vamos ser o grande produtor de hidrogênio verde. E para encerrar, é fácil a gente entender a importância da questão do carbono. Eu, quando respiro, 80% de nitrogênio. Quando eu expiro, 80% de nitrogênio. Quando eu inspiro, é 80 de nitrogênio e 20 de oxigênio. Números redondos. Quando eu devolvo, é 16 de oxigênio e 4 de gás carbônico. Então, todos nós, o mundo animal, cachorro, gato, boi, todo mundo, o mundo animal, o reino animal, estamos tirando o oxigênio, jogando gás carbônico. Tirando o oxigênio e jogando gás carbônico. Como a natureza é perfeita, o mundo vegetal, as árvores, as folhas, as flores, elas fazem o contrário. Pela fotossíntese, ela pega o carbono do ar e fixa na terra e devolve o oxigênio. Devolve o oxigênio. Se você olhar um aquário com luz em cima, você vai ver as plantinhas soltando bolinhas. Aquelas bolinhas são oxigênio. Então, o mundo animal consome oxigênio, joga carbono, o mundo vegetal faz o contrário. Aí surgiu o homem e falou, olha, eu vou produzir do petróleo. E aí a quantidade de carbono lançada na atmosfera desequilibrou tudo. Vou dar um exemplo. Antigamente o carro precisava ser esquentado, correto? O motor. Eu era menino, papai era veterinário, trabalhava numa fazenda, tinha uma caminhonete da fazenda, e eu gostava de ficar lá acelerando, 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 até ele chegar. Senão o carro não andava, tinha que esquentar. Aqui em São Paulo tinha gente que esquentava o carro dentro da garagem. De repente morreu. Como é que morreu? É que o escapamento, ele não lança dióxido de carbono, CO2. Ele lança monóxido de carbono, CO. Se eu respiro oxigênio e devolvo carbono, quem é que é o transportador? O cegonheiro. O cegonheiro é a hemácia. Então, ela gruda no oxigênio e leva para a célula. Gruda no carbono, devolve para o pulmão. E eu vou fazendo as trocas. Quando eu respiro monóxido de carbono, CO, gruda na hemácia e nunca mais separa. Carboxihemoglobina. Aí eu vou grudando tudo, o cara dentro de uma garagem fechada, respirando, respirando, de repente ele perde a consciência, morreu, não sabe por quê.
não tinha mais hemácia para transportar oxigênio. Nós precisamos reequilibrar isso. Então, por isso veio o mercado de carbono. Você vai emitir tanto de carbono, como é que você vai compensar isso? Então, aí o Brasil passa a ser... O mundo depende do Brasil. BIC, Brasil, Indonésia e Congo. Só que o Brasil é 2 vezes a Indonésia e 2 vezes o Congo, em termos de floresta tropical. Mas eu não vou cobrar nem pela aula de Química, nem de Biologia, mas os candidatos aqui, viu, Felipe? Os candidatos se preparem, porque isso cai no debate. Eu era candidato a prefeito de São Paulo. Eu, doutor Enéas, saudoso doutor Enéas, Erundina, Fernando Collor de Mello, ele foi candidato um período, depois no finzinho ele foi cassado, mas nos primeiros debates ele participava. Aí, doutor Enéas pergunta para Fernando Collor de Mello. Aí o Enéas fez todo um histórico e candidato, região sul de São Paulo, capital, Marcilac, distrito de São Paulo, que era a composição do ar atmosférico. Diga para mim, nitrogênio, monóxido, dióxido de carbono, oxigênio. Aí o Collor se embananou todo, faltou nessa aula de Química e Biologia, aí voltou para o Enéas deu um pega nele, falou, tá vendo, um ex-presidente, não tem o que falar. Tá, o Collor já estava louco da vida, réplica, continue falando aí. Tá. Isso pode cair no debate, né, com a questão ambiental, então vocês se preparem aí para São Bernardo do Campo, composição do ar atmosférico. Antes do caminhão, aqui tem Mercedes, Scania, Volvo, o que mais? Volkswagen. Antes no Euro 5 era 1, agora com o Euro 6 a poluição é menor. Então os motores estão cada vez mais sofisticados, para a gente desequilibrar menos a natureza. Mas quero deixar um abração, agradecer muito o convite. Então, se preparem, dia 25, nós vamos ter boas notícias para a indústria. O presidente Lula é uma liderança que conhece chão de fábrica e enxerga as pessoas. Uma vez o Franco Montoro, foi a Pindamonhangaba, eu era prefeito de Pinda, e ele era senador. Convidei para inaugurar uma escola no bairro do Jardim Resende, Escola Engenheiro Francisco Bicudo Lessa, faz quase 50 anos isso. Aí, na hora de ir embora, o Montoro, no cafezinho, me falou uma coisa que eu guardei. Se você tem dúvida em relação ao caminho a tomar, pergunte sempre aos mais pobres o que pensam de ti. Para a gente saber se estamos errando ou não, pergunte aos mais pobres o que pensam de ti. Nós precisamos enxergar, né? Diz que a obra-prima do Estado é a felicidade das pessoas, trabalhar permanentemente para melhorar a vida da população. Muito, muito obrigado a todos. Só um pouquinho. Vou pedir para o seu Geraldo, antes de ir embora, fazer a nossa última foto oficial. Gostaria de chamar a senhora Carla Morando para receber um presente nosso do GCSM, fazer a foto principal junto com o senhor Geraldo, o senhor Agostinho, e também nossa pianista especial desta manhã, Juliana D'Agostini, também para receber um presente e tirar a foto oficial. Ela entregou para o Geraldo entregar para a Juliana. Senhor Nelson da Silva Lemos, vice-presidente da Termodinâmica, fazer a foto oficial do senhor, e aí sim... Da Termomecânica, perdão, Termomecânica, vice-presidente do Conselho de Administração da Termomecânica. Uma salva de palmas a todos, por favor. Agradeço imensamente a presença do nosso vice-presidente, do nosso prefeito, da nossa deputada, especialmente de vocês. Lembrando que essa foi a nossa abertura solene e o evento continua a partir das 14 horas online
para quem se inscreveu no Zoom e no TV GCSM e no TV 5 Points. Muito obrigada pela presença de todos. Aproveitem o evento, façam network, temos um café da manhã separado para vocês. Muito obrigada. Não obstante, eu gostaria de agradecer toda a imprensa que esteve aqui presente, CNN, gostaria de agradecer o SBT, Globo News, TV Brasil. Muito obrigada pela presença de vocês e por ampliar o nosso evento aí para o Brasil todo. E aos nossos patrocinadores, é claro, o Sr. João Paulo Luque, da AFS. Muito obrigada e até o próximo evento.